Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Levi. Sou professor do curso de jornalismo, publicidade e propaganda, geografia e sistemas de informação da UENG Frutal. A proposta que eu tenho para fazer aqui com essa aula inicial é transformar meu projeto de extensão Cineclube Temático na UENG Frutal em um projeto de extensão que seja também à distância. Então, inicialmente, a ideia desse projeto de extensão era transmitir. Deixa eu só testar aqui o. Ok. A ideia inicial desse projeto de extensão era transmitir os filmes na própria UENG Frutal, às quintas-feiras. Então a ideia era transmitir um filme por semana, né? Então toda quinta-feira, caso a UENG estivesse funcionando nesse período, eu transmitiria um filme a partir das 4h30 da tarde e haveria uma discussão em seguida. Tá? Isso é relevante para a faculdade porque não há um cineclube temático em Frutal de forma geral. Então isso era interessante tanto para a comunidade acadêmica ali da UENG de Frutal, quanto para o público que viesse de fora prestigiar ali o evento. Então o motivo pelo qual esse projeto de extensão ele vai ser agora à distância é em virtude da pandemia, né? A ideia do projeto era ter começado em maio, e hoje é dia 1º de julho que eu estou fazendo essa gravação. Então a ideia que eu estou pensando é o seguinte, que na verdade eu vou executar aqui, é pegar a referência de filmográfica que eu ia passar em junho e passar aqui uma discussão sobre esses 4 filmes referentes a junho, tá? Junho ou a maio, deixa eu só confirmar aqui embaixo. Como a ideia do projeto era começar em abril ou maio, né? Eu separei aqui a partir de maio alguns filmes, tá? Que mensalmente eu ia produzir, por exemplo, um tema para cada mês. Então o mês de maio seria, por exemplo, produções que tratam do ponto de vista das camadas mais populares da sociedade, né? Então são aqui produções brasileiras, faltou aqui, né, sociedade brasileira. Então são 4 produções brasileiras que eu ia discutir semanalmente, tá? E que hoje eu vou discutir com vocês aqui de forma bem ampla e discutir um pouco o que elas trazem de contribuição para a cena brasileira do cinema, o que elas trazem de discussão ideológica, né, a respeito da importância desses temas, sejam atuais, sejam um pouco mais antigos, mas são filmes interessantes para discutir o ponto de vista da sociedade brasileira, tá? Que Horas Ela Volta, de 2015, é um tema interessante para um filme brasileiro, é um tema aí do vestibular, né, do cuidado aí que as domésticas têm com os filhos das patroas, né, e como isso vai ser colocado no filme. Jogo de Cena é um documentário elogiadíssimo do Internet Movie Database. Depois eu vou mostrar para vocês o IMDb, que é a base de dados que eu uso para pensar um pouco os filmes, para pegar as referências, o nome da produção, dos atores. Então, Jogo de Cena é um documentário do Eduardo Coutinho, de 2007. Só que não é bem um documentário, ele é documentário, mas ele também é ficcional. Isso é interessante. Bacurau, que a maioria conhece, foi lançado em 2019, ano passado. Tem um tema também interessante, né? Um filme que ele consegue ser um filme com um pouco de drama, também elementos de ação ali muito interessantes e uma crítica social também que vale a pena a gente discutir, né? E por último, para mim o melhor filme brasileiro já feito, Cidade de Deus, né? A direção ali é absurda, fotografia com planejamento também muito bem feito, concorreu ali a 4 Oscars, né? Não ganhou esses Oscars aos quais concorreu, mas é o filme que sofreu mais indicações aí lá pro Oscar, e também é o filme melhor avaliado no IMDb, tá? Então vou começar discutindo aqui com vocês. Então eu vou começar discutindo com vocês aqui o primeiro filme, a proposta da primeira semana, que era o filme Que Horas Ela Volta, de 2015, né, com a atuação aí de Regina Casé, desse elenco principal. E o filme Que Horas Ela Volta tem o título em inglês The Second Mother, né? Os títulos em inglês eles costumam ser bem curtos, às vezes bem objetivos, né? Relativos mais ali ao local de produção. Então às vezes os títulos não são tão temáticos ou figurativos como aparece, né, nesse contexto aqui, né? A Segunda Mãe. Na verdade é mais ou menos, a história vai tratar disso, né? A quebra dessa barreira social entre empregadas e patrões, né? Empregadas domésticas e patrões, com respeito a uma empregada, a Val, né, estrelada por Regina Casé,
em que ela, devido à sua dedicação dessa família, né, a cuidar do garoto, da família, do filho dessa família rica, ela vai ganhando ali a confiança do menino à medida que a mãe dele vai se afastando, né? Então tem essa aproximação dela com... Deixa eu ver aqui se o título... Acho que essa versão aqui, não sei se ela... Não está certo. A Regina Casé, portanto, a Val, né, atuando como Val, ela vai construindo laços com esse menino, de forma que ela, na prática, ela é mais mãe desse menino do que a própria mãe dele, tá? E de repente aparece ali, depois de um tempo, a filha da Regina Casé, né? E essa filha da Regina Casé, ela é uma moça, né, que ela está buscando ali um posicionamento social de acordo com os estudos. Então, os estudos que ela vai... A forma que ela estuda, né, que ela se... digamos, que ela se empenha nesse cursinho que ela faz, ela vai buscar uma boa faculdade. Então, o filme vai aos poucos mostrando pra gente o caminho que essa moça mais pobre, também, em outra direção, esse menino que é filho de família rica, estão cursando ali os cursinhos para entrar numa faculdade, e o filme vai colocando pra gente que essa menina aparentemente não vai conseguir nada, né? Só que no decorrer do filme a gente vai percebendo que essa menina, ela aparenta ser muito mais genial, né, em relação aos estudos, do que o filme vai mostrando pra gente, tá? Então o filme vai tratar essa questão do rompimento da barreira social. A atuação da Regina Casé é genial, é uma atuação que é muito caprichada nesse aspecto de mostrar que ela é a mãezona ali do pedaço mesmo, né? Isso é bem claro, e isso é mostrado também por meio dos enquadramentos, né? Vocês veem pelos enquadramentos que o diretor não tem pressa, né? Ele não tem ele tem um posicionamento de câmera muito bem feito, né? Ele não tem pressa de fazer esse andamento de cenas, porque as próprias cenas, né, com menos diálogos possíveis, elas permitem que a gente subentenda as coisas, né? Então, pelos pequenos gestos, pelas pequenas atitudes, né, a gente vai tendo ali esse duelo entre classes sociais e, em certos momentos, a quebra dessas barreiras sociais, tá? Então, é um filme de 2015 que vale muito a pena assistir. Ele tem uma nota alta no IMDb, que o site não costuma conceder notas muito altas, né, para os filmes. O IMDb, se ele dá nota 7, é um baita filme, né, um notão para esse site. E ele considera 7,8 esse filme, né, e é um filme que eu recomendo a todos. Ele claro que ele tem um aspecto, momentos tristes, momentos dramáticos, mas é um filme que vale muito a pena assistir, tá? Sobretudo pela questão desse duelo entre classes sociais e essa quebra de barreira entre classes sociais, tá? O próximo é Jogo de Cena. Então a exibição minha ia atender esse critério, né? O primeiro ia ser Que Horas Ela Volta, né? Em inglês The Second Mother. E no caso, o segundo filme a ser mostrado semanalmente na UENG, na segunda semana, né, de maio, na UENG Frutal, seria o filme Jogo de Cena. Continuando aqui com a discussão, o próximo filme que eu vou mostrar aqui para vocês fala um pouco da experiência que eu tive com esse filme, né? Quanto me surpreendeu e o quanto surpreendeu também o público do IMDb. É um filme chamado Jogo de Cena. Em inglês o título é Playing, né? Playing em inglês também é encenar, né? É como se tudo fosse uma encenação. Então, título em inglês é bom, título em português também muito bom. Vou baixar um pouco o volume. Eduardo Coutinho não conhecia até ver esse filme, acredito há 4 anos atrás que eu tive contato com esse filme. Falo dele muito, né, inclusive para os meus alunos, que é uma aula tanto de documentário quanto de aspecto ficcional. É um filme também que vai brincar com essa barreira do real, e brincar com a barreira do real e do profissional, né? A proposta do filme é simplesmente assim, o diretor desse documentário,
Eduardo Coutinho, ele publica em um jornal como se fosse um classificado de mulheres que estariam interessadas, né? Quem tivesse interessada em aparecer em um filme, entraria em contato com aquele número e pronto, né? Então algumas mulheres entraram em contato com essa produção, se quisessem atuar em algum filme, né? Elas viriam ali no palco da forma que estivessem ali vestidas, né? E conversariam com o diretor. Então essa é a proposta do filme. Só que a intensidade dos diálogos, ela traz narrativas tão enriquecedoras e tão prosaicas ali do senso comum, e de mulheres que passam por dificuldades, ora extremas, ora um pouco cômicas, né? Joga muito com isso também, né? O dramático e o cômico, ou o dramático e o irônico, traz então a vida dessas mulheres, né? A parte da vida delas ali em cena. Coloca ali uma questão de narrativa muito forte, sem necessariamente precisar de enquadramentos geniais, né, de deslocamentos de câmera, de aluguel de cenários absurdos. Não, é um diretor que faz perguntas ao fundo com o som meio abafado, de vez em quando ele interrompe, e as mulheres que falam ali na frente da câmera tranquilamente, sem nenhuma pressão. Né? Então algumas atrizes, algumas mulheres, elas são essas mulheres comuns, né, não são aí celebridades. Só que em certo ponto da narrativa aparecem mulheres que são celebridades, como vocês estão vendo aí a Andréa Beltrão. E essas mulheres que são celebridades, que são conhecidas, elas ficcionalmente continuam o assunto da mulher que anteriormente falava. Então, se esta mulher anterior falava de um assunto, a Andréa Beltrão, antes, na preparação do filme, eu imagino, ouviu o documentário dela, né, ouviu na verdade a história dessa mulher e continuou como se fosse ela, né, como se fosse interpretando alguém que faz parte de um documentário. Então isso é de uma genialidade absoluta, né? E elas vão se intercalando, né? A Andréa Beltrão como se fosse essa moça, continua, pega a história no meio, essa moça continua em seguida. Eu estou fazendo aqui adiantando aqui as cenas, né? De forma que as histórias elas se constroem ali de forma dialética, né? E de maneira que a ficção e a realidade elas estão juntas para dar os efeitos de sentido desse documentário do Eduardo Coutinho. Então, o jogo de cena é uma experiência para quem está começando a aprender cinema, né? Começando a aprender sobretudo roteiro, é uma baita experiência. Inclusive, em certo momento, a Andréa Beltrão comenta o que ela sentiu ao interpretar a própria entrevistada. Vamos ver se vai ser esse momento aqui. Vou tentar, porque eu receberia outro filho com muito prazer. Se eu estiver preparada, eu receberia com muita alegria. Sem medo. Porque a Andréa Beltrão, como a Andréa Beltrão, ela diz que ela não tem relação com nenhuma crença, e essa moça ela tem relação com suas crenças, ela não chorou em nenhum momento quando falou do filho. E quando falou, sobretudo, sobre o espiritualismo que ela segue e a partir do qual conseguiu conversar com o filho. A Andréa Beltrão fica inconformada por ela não ter chão para lidar com essa perda. Então a Andréa Beltrão chora em cena, sendo que no trecho que me parece ali que a Andréa Beltrão atuou, a moça, quando ela viu os originais, né, a moça não chorou, né, que ela estava ali conformada e consolada com as questões ali de sua religião. E por aí vai, né, são várias mulheres ali do dia a dia, que vão falando ali sobre suas dificuldades, né? Essa moça fala que quando era mais nova ela foi para São Paulo, a família dela não dava suporte para ela enfrentou tudo sozinha, enfrentou uma gravidez. Isso vai sendo falado por meio de uma qualidade dramática que a gente que nos surpreende. Parece um filme monótono quando vemos cadeiras ao fundo e uma pessoa sendo entrevistada, mas é o contrário, é completamente o contrário. É um filme que você tem que ver várias vezes, cada vez que você vê, você quer ver mais, você quer sentir um pouco mais do que essas pessoas simples, né, sentem, ou entender um pouco do que essas atrizes celebridades, né, assim como a Fernanda Torres, que está em cena, ela
como elas constroem essa espécie de emulação, né, dessas personagens que estão narrando essas histórias de vida, né? E temos também esqueci o nome dela agora, vou buscar aqui o nome dela, perdão. Marília Pêra, Marília Pêra também, uma baita atriz. Então temos aí três atrizes que são Marília Pêra, Andréa Beltrão e Fernanda Torres, né, que são muito conhecidas, e algumas outras entrevistadas, que são muitas que passam ali, né, pelo menos ali, acho que de 10 a 12 pessoas. Elas, não sei também se algumas ali já eram do teatro, então não fica isso claro também, o autor não deixa muito claro isso na própria narração do filme. Então, recomendo o Jogo de Cena, filme de 2007, é um docudrama, se vocês quiserem chamar assim, um documentário com um filme dramático, né, com uma espécie de ficção, que é uma experiência magnífica de cinema. Bom, o que dizer do filme Bacurau, né? A sua repercussão que teve lá em 2019, né? Surpreendeu a mídia, surpreendeu a todos. Infelizmente não foi indicado lá ao momento do Oscar, né? Acho que foi A Vida Invisível de Eurídice. Hoje o filme se chama só A Vida Invisível, né? Mas na época o filme que foi indicado chamava A Vida Invisível de Eurídice e tem mais um sobrenome lá, mas é fácil de achar, né? De qualquer forma, mesmo que esse filme não tenha sido indicado, né, para o Oscar, né, escolhido na verdade entre os filmes a serem avaliados para o Oscar, esse filme me surpreendeu porque é um filme atípico. É um filme que ele traz ali uma discussão contemporânea, tem um diálogo com a questão contemporânea, né? Tem um diálogo, por exemplo, com esse Brasil pobre, esse Brasil quase o Brasil do cangaço, mas seria tipo assim um cangaço 2.0, né? É como se a maneira que o gringo, né, que tem alguns gringos ali, alguns norte-americanos nesse filme que fazem uma participação interessante, fundamental, aliás, né? A maneira que os gringos observam esse filme, ali na narrativa, é como se o sertanejo brasileiro, se o personagem, aquele do sertão brasileiro, fosse um completamente imbecil, analfabeto, que não sabe de nada, né? E isso vai sendo desconstruído aos poucos, né? É como se, né, há algumas cenas em que os norte-americanos que estão ali, né, infiltrados ali, né, para fazer determinadas coisas nesse sertão nordestino, vamos dizer assim, eles acham que podem manipular o povo ali de qualquer jeito, né, achando que eles não sabem nada, que eles não dominam nenhuma tecnologia, e eles estão completamente errados quanto a isso, né? Então Bacurau, ele traz uma espécie ali não sei se é uma espécie de messianismo, algum movimento ali em torno de uma figura de uma senhora que morre ali em uma vila, né, uma vila aparentemente do cangaço moderno, contemporâneo, e nesse futuro o Brasil também está meio confuso, né? O Brasil é um país que está ali, passa por um processo estranho, não fala-se muito sobre esse plano de fundo, mas você deduz um pouco da crítica desse plano de fundo, sem necessariamente associar, por exemplo, com os movimentos que aconteceram ali desde 2013, que repercutiram em 2018 com a eleição do recente presidente. Então fica ali um diálogo bem ali de plano de fundo, mas sem perder, por exemplo, o fio da meada da narração desse filme, que é muito forte, né? Então isso é magnífico, misturar tecnologia com infiltração de estrangeiros no país, né? Com uma questão ali bem do cangaço, bem do sertão, né? Uma questão ali social ali de pessoas em situação extrema, algumas de extrema pobreza, mas ali a extrema pobreza ela é também ali de qualquer forma, eles passam ali meio ao redor porque o pessoal da própria comunidade eles meio que se apoiam nessa situação, né? E vários símbolos vão ocorrendo no decorrer do filme, né? Esses caixões que passaram agora há pouco, né, vão simbolizando ali o que vai acontecer em seguida, e o filme vai para caminhos que você não espera. Então a gente acha que tem uma baita reviravolta em algum momento e não acontece nada. No momento que você acha que vai ter um pouco de calmaria, acontece uma coisa ali mirabolante, né? E o filme vai sendo assim construído com essas paisagens, se não me engano ali de Pernambuco,
né? E o bacurau é um tipo de pássaro que é um pássaro ali forte, resistente ali do sertão, né? Então algumas metáforas também vão sendo construídas, atuações ali muito boas, né? Veja, é um povo assim que são julgados como ignorantes pelos gringos que aí aparecem, mas eles têm toda a tecnologia que precisa, né? Sônia Braga, né, no elenco, Udo Kier, um ator americano muito bom, e alguns outros atores ali do elenco que atuam muito bem. É o Lunga, ali, que é meio que o chefe ali do cangaço, também tem uma atuação magnífica, né? E traz muito disso nesse filme. É uma discussão que ela é ficcional, social e um pouco futurística, num lugar que não tem cara nenhuma ali de futuro. De futuro assim, com o futuro que a gente vê romanticamente e ficcionalmente em outras produções hollywoodianas, tá? É um filme que vale muito a pena assistir, né? Se eu não me engano tem no YouTube, é preciso alugar lá no YouTube, né? Por um precinho lá X, baratinho, mas tem como assistir também, caso queiram ver no próprio YouTube, se eu não me engano, tá? No IMDb, deixa eu ver como que ele chama aqui, Bacurau, né, o nome do próprio pássaro, uma nota 7,6, né? Achei que mereceria um pouco mais pelo tipo de inovação narrativa que há nesse filme, porque ela não envolve só, por exemplo, a discussão ali dos americanos maldosos que invadem essa comunidade para fazer o que querem ali com as pessoas, né? Ela envolve também uma questão política, em que quem faz esse apoio, né, essa ligação entre os norte-americanos e esse povoado ali do sertão, é um político local que quer ganhar algumas coisas, tanto com o povo quanto com os americanos. E o desdobramento eu vou deixar que vocês tirem a conclusão aí sobre também a questão da política que está envolvida nesse filme. É um filme brilhante, né? E que merece ser comparado, por exemplo, ao Cidade de Deus, o filme o qual eu vou falar daqui a pouco. Bom, o que posso dizer de Cidade de Deus? Cidade de Deus, filme de 2000, já tem 20 anos, foi feito. Ele, para mim, é o filme brasileiro insuperável. O filme brasileiro a ser batido ainda, não sei por qual outra produção, qual outro tipo de produção que pode bater. Inicialmente eu achei, antes de ver Bacurau, que Bacurau seria ainda um passo acima, mas Cidade de Deus, ele consegue unir muito, um pouco de tudo, né? A parte técnica do filme, ela é impecável, né? A fotografia, a montagem sobretudo, né? Foi um dos Oscars aí que perdeu, né? Lá na concorrência do Oscar, mas não deixa de ser um filme que teve 4 indicações. Então a montagem ela é muito bem feita, né? A narrativa ela é interessante. Ele é um filme que traz para um contexto tipicamente brasileiro, né? Até a formação, a favelificação, né? Como os processos de formação de favela dos anos 70 para frente. Então Cidade de Deus é retratada lá no final dos 60, se eu não me engano, e daí para frente há um processo ali de favelização, né? Das pessoas em vários contextos do Brasil. Isso também é discutido de forma interessante, até de maneira que os atores, né, muitos deles, ou a maioria se eu não me engano, foram escalados ali na própria favela, né? Então o Fernando Meirelles, para mim é o melhor filme dele, um dos melhores filmes já feitos, inclusive, que eu já vi. Ele foi muito feliz nesse sentido, né, em pegar esse pessoal que fala esse tipo de linguajar ali da favela, né, desse contexto, e traz ali para o filme de uma forma que nem, às vezes, em português você entende muito o que eles falam. Isso é muito interessante. E as influências que esse filme teve a partir, por exemplo, de outras produções como Pulp Fiction, né, a montagem, né, que lá no estilo do Quentin Tarantino de 1994, né, o Pulp Fiction também tinha montagens assim em paralelo. Deixa eu até ver se eu acho aqui alguns recursos de montagem, né, e esses loopings no tempo, essa passagem de um local para outro, de uma estação para outra, né, de forma fluida. Deixa eu ver se eu acho aqui o momento dessa montagem em paralelo. Que não vou achar agora rapidamente. Mas assim, essa ideia essa técnica que o Fernando Meirelles utiliza para construir o filme, para mim é uma dos maiores caprichos já feitos,
assim como as locações ali, o local, né, a forma que os personagens estão ali, né, sempre tensos, né, suados ali, é como se estivessem sempre correndo risco de vida ali em qualquer momento, né, a atuação do Zé Pequeno, também ele, se eu não me engano, ele não tinha essa origem do teatro, né, e ele foi ali sendo construindo esse personagem de forma brilhante, tá? Então Cidade de Deus para mim é uma referência obrigatória para quem vai estudar, por exemplo, filme brasileiro, né, filmes brasileiros, né? Eu sei que o Brasil tem uma tendência, né, a valorizarmos, por exemplo, só produções que eram porno chanchada, né, dos anos 70, dos anos 80. E dos anos 90 para cá o Brasil produziu muitas coisas interessantes, né, até 2000, 2000 e pouco, né? Não sei se os incentivos depois mudaram um pouco com as crises que o Brasil vem sofrendo desde 2011, 2012, né? Mas assim, uma das produções que eu acho que dificilmente vão ser superadas ainda por um longo tempo. E o que eu mais posso falar desse filme além da história, as questões técnicas que eu já disse agora há pouco, né? A montagem é brilhante, a fotografia é brilhante, sem esquecer também que é uma adaptação do livro de Paulo Lins, acho que é Paulo Lins que chama, deixa eu só ver aqui o nome do livro, o nome do autor do livro, Paulo Lins, isso, que a gente chama também de literatura marginal, né? Então essa literatura marginal, né? Marginal não porque né, no sentido inferior, porque ela trata desses segmentos sociais que estão à margem da sociedade, né? Há muitos livros brilhantes no Brasil de escritores que tratam desse ponto de vista dessas comunidades desprestigiadas, né? dos setores desprivilegiados da sociedade. Tá? Isso é brilhante. Então, sem lembrar que também concorreu a roteiro adaptado, né? A partir do livro de Paulo Lins, também chamado Cidade de Deus. Tá? E outras histórias que esse filme gerou a série na Globo, né, alguns anos depois, muitos documentários com respeito à formação do elenco, né, os perrengues que passaram nos locais de filmagem. Então é um filme assim que vale conhecer dos pés à cabeça. Para mim, a melhor produção brasileira até hoje, e até hoje inclusive um dos 100 melhores filmes do IMDb, né, tá entre os 100 melhores filmes, né? Nota 8,6 é uma nota absurdamente alta para um filme que está no IMDb, tá, pessoal? Então agradeço aí vocês, né, por terem paciência e ouvido o comentário desses filmes. Levem esses filmes aí como indicações para vocês aí, alunos que estão nas férias, né, a comunidade frutalense ou a comunidade aí que prestigia a Universidade Estadual de Minas Gerais. Levem esses filmes aí como filmes importantes para o conhecimento de cultura geral. É isso que eu quero passar para vocês, ok? Então lembrando que na próxima semana farei uma discussão a respeito dos filmes de junho, tá? Cujo tema aqui não seria o perfil contemporâneo, né, da produção nacional, mas seria a solidão tecnológica no século XXI. Vou falar sobre alguns filmes aqui, né? Her, primeiro episódio de Mr. Robot, Lost in Translation, Black Mirror, também um dos episódios, para discutir um pouco sobre esse universo, né, as produções que tratam do ser humano contemporâneo, imerso nas tecnologias, mas solitário na convivência social ou revoltado com a própria tecnologia. Tá? Então, semana que vem, trarei a discussão sobre os filmes de junho, lembrando que estamos agora no dia 1º de julho, o dia que eu estou filmando, né? E a partir dos filmes de julho, né, vou tentar ainda neste mês, né, encaixar esses 4 filmes que falam sobre questões humanitárias, tá? Então, obrigado pela atenção aí, pessoal, tá? Espero que vocês gostem aí dessas 4 indicações de filmes brasileiros. E semana que vem falaremos sobre a solidão tecnológica no século XXI, tá? E assim fecho esse projeto, esse curso, essa primeira parte aqui do curso de extensão, né? Cine Clube Temático na UENG Frutal. Obrigado a todos.